Bom, vamos lá. Nosso próximo tópico é a questão das funções da linguagem. De vez em quando você tem algumas bancas ou algumas organizadoras que colocam perguntas sobre isso aqui em prova. Pouco frequente, mas há quem coloque. De vez em quando aparece aí. Então é bom a gente dar uma olhada nisso aqui. Tá? Pelo título, a gente já tem que pressupor que aqui você vai ter a amostragem, aqui partindo, é claro, da palavra funções, daquilo que é classificado como possíveis funcionamentos da linguagem. O pessoal pega a linguagem, pega os nossos discursos, nossos textos e vai ali averiguar alguns modos de nossos textos funcionarem. E aí eles vão classificando, vão agrupando hora aqui, hora ali e tudo mais. E, a propósito, aqui a gente vai ver algumas funções que, de certa forma, a gente já viu, só que lá em tipos de texto. A gente teve um quadrinho já no nosso curso falando de tipos de texto. Tem alguns aqui que coincidem, só muda a forma de nomear a coisa. Tá? E muda pouco, muda muito pouco. Vamos lá. Primeiro modo de funcionar da linguagem, tal como catalogaram, é a questão aqui do funcionamento referencial, ou ainda da função referencial. O que é que está em jogo aqui na função referencial? Como é que é o comportamento da nossa linguagem, dos nossos textos nessa hora? Nessa hora você tem o texto funcionando de maneira informativa. Tá? E normalmente nessa hora também a linguagem é objetiva, é denotativa, é direta, é clara, tem que dizer o que é a coisa, como funciona, por que funciona, para que funciona e tudo mais. Nessa hora você tem o texto funcionando aqui em cima do que chamaram, classificaram de função referencial. E aí, para você ter uma ilustração rápida, curta disso, você tem aqui um exemplozinho que diz: o planeta Terra é o terceiro do sistema solar. Tá, beleza, é uma informação que diz respeito ao posicionamento do planeta Terra em relação a todo o sistema solar. A ordenação qual é? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, assim? Plutão foi destituído da condição de planeta, esse negócio todo. Na minha época era planeta, depois virou, sei lá o quê, bolinha de cristal. Depois, ainda, você tem aqui o segundo modo, que é o modo de funcionamento conativo, ou apelativo. Tá? Esse modo aqui, tal como eu estava já antecipando, a gente meio que viu lá em tipos de texto. Esse é o modo, quer dizer, essa é a função que bate lá com o tipo de texto exortativo. Lembra do exortativo? Que tinha a ver com convencimento e tudo mais? Sim? Legal? Aqui, ó. A questão da função conativa é a mesma coisa. Você tem aqui, como comportamento do funcionamento conativo, ser persuasivo, está preocupado com convencimento. E aí, tal como a gente falou lá naquela ocasião, em que a gente estudou aquela tabelinha de tipos de texto, de alguns tipos, na verdade tem muito mais do que aquilo, lembramos só uns dos mais frequentes, você tem lá o uso de verbo de imperativo, de expressões que tendem a fazer com que o outro, ali, enfim, de maneira talvez mais efetiva ou, digamos assim, mais exaustiva ou intensa, seja lá movido a fazer tal coisa que está sendo pedido. Nessa hora se utiliza, pelo menos com muita frequência se utiliza, por exemplo, verbos no imperativo. A gente falou disso. E aqui tem um exemplo que, aliás, a gente comentou naquela ocasião, o compre batom. Está lá o verbo comprar, na forma do imperativo. E a gente lembrou lá a propaganda da Calói, e poderia ter lembrado outras tantas propagandas. Certo? Tranquilo? Tá? E outros textos, independente de serem propagandas. Depois, outra função, a função fática, de contato. Essa a gente teve lá também. A gente viu que lá o tipo de texto fático, texto de contato, é aquele que a gente usa, sobretudo, em cabeçalhos de comunicações escritas, tipo e-mail, carta, cartão postal. Você fala, prezado fulano, oi fulano, e aí, beleza, fulano, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essas expressões todas que a gente usa, que ainda não comunicam, de fato, a mensagem, ou quer dizer, o conteúdo da mensagem, mas estabelece ali a primeira, digamos assim, forma de convivência com o interlocutor. Tá? Essas construções todas dizem respeito à função fática, ou de contato, e a gente já tinha visto isso também lá em tipos de texto. E aqui tem lá o comportamento, a descrição do comportamento, que de fato é estabelecer contatos, e aí vem os exemplos desses que a gente já está aqui mencionando. Você tem aí como exemplo, tranquilo? E aí, bom dia, tem gente que fala assim, tá tranquilo, beleza? Foi, já é, tá maneiro. Tem gente que fala assim hoje em dia, e tá tudo certo, Cabe também falar. Daqui a um tempo vão ser outras expressões a serem utilizadas.
Depois, quarta função existente é a tal da emotiva expressiva. Essa também a gente teve lá em tipos de texto. Certo? Lembra aí, pega aí depois, dá uma comparada, faz um link, tá? Faz um gancho aí, faz uma correspondência direta para você associar uma coisa a outra. Nessa hora você tem, sobretudo, a evidenciação do eu, né? Do eu gramatical, né? Tanto ali em cima da primeira pessoa do singular, pronominal reta, forma gramatical eu, e os seus correspondentes, meu, minha, né? E, enfim, o meu, mim, né? O comigo, né? São coisas que dizem respeito a aspectos relativos a confidências, né? A confissões e etc. Tá claro? Tá? A gente viu isso também antes, e acho que não tem mistério mais essa altura do campeonato. Né? Por exemplo, a falar do Descartes, né? A famosa frase do Descartes que está lá no livro Discurso do Método, né? Que aparece lá em determinado momento. Aliás, o Discurso do Método, só para vocês terem a noção do que seja, para quem nunca leu, nunca viu, pouco fala de método. Na verdade, é uma confissão e uma preparação do próprio Descartes, lá dentro da sua época, para ele, na verdade, ter a possibilidade de apresentar alguns determinados estudos que ele queria apresentar depois. Naquela época tinha um Tribunal de Santo Ofício, uma série de restrições, de censuras, de polícias em cima, e ele faz o discurso do método, meio já tentando mostrar a fundamentação, a integridade, não sei o que, a coisa toda lá da época dele. Tá? Mas aqui no Penso Logo Existo, né, só para a gente se localizar, aqui você tem, na verdade, um discurso que gira em cima do eu. Né? Sim? Gira em cima do eu. Não chega a ser exatamente uma confidência e tudo mais, né? Mas aqui ele está centrado em cima do eu. Né? O pressuposto do pensamento cartesiano aqui, ele é fundamentado em cima da figura do sujeito, da figura do eu. É isso que está em jogo nessa frase de Descartes, dentre tantas outras que a gente poderia pegar aqui para ilustrar. Tá claro? Tá? Depois, a função poética. A função poética não diz respeito, por favor, só a questão da poesia, né, de textos construídos em versos. Não diz respeito. A função poética diz respeito, na verdade, a algo de sentido mais amplo, que é mexer com o comportamento figurativo da linguagem, né, que a gente, obviamente, também já estudou, sabe que pode se chamar de conotativo. Por favor, tá? Não confunda conotativo, que tem a ver com linguagem figurada, com função conativa. Função conativa não é função figurada. A conativa é aquela que a gente, inclusive, na ocasião chamou a atenção para o fato de que tem aparecido em prova em cima de classificar os textos como injuntivos, aqueles que têm por intuito direto, objetivo, claro, explícito, evidente, intenso, de fazer com que o outro se convença de tal atitude a ser tomada. Né? Quer dizer, da atitude sugerida, né, para que ela venha a ser tomada mais adiante. Tá? Bom, enfim, não faça confusão. Anotou aí? Separa esse negócio aí logo para você. Separa. Né? Qualquer coisa, para o vídeo, né? e bota isso direitinho. Quem se atrapalha com essas nomenclaturas, que tem algumas que são parecidas mesmo, essas aqui são, separa isso direitinho. Tá? Bota em neon aí na sua anotação. Tá? Aí vamos lá. Sentido figurado. Tem um exemplozinho aqui do poema de Camões, né? Depois o Renato Russo pegou isso, né, no Legião Urbana, cantou esse negócio. Né, você tem aqui, o amor é fogo que arde sem se ver. Né? Aí, enfim, quem já lembrou a música, se bobear já está assistindo a aula cantando. Né? Mas, enfim, o amor é fogo que arde sem se ver, aqui você tem linguagem figurada. Né? Comparar aqui o amor, metaforicamente, com a ideia de fogo, né, é uma construção, aliás, metafórica bastante frequente, né, quando você pensa em amor relacionado à paixão e etc, etc. Mas, enfim, isso é do âmbito figurado. Né? Porque o fogo é uma coisa, o amor é outra coisa. Né? Não necessariamente o amor tem que queimar. Né? Apesar do que tem gente que incendeia o outro quando ama. Né? Assim, incendeia no sentido literal. Pega, né, taca gasolina na pessoa, álcool, querosene, e aí você fala assim, nossa, que casal quente. Né? Acontece isso. Depois, bom, aqui você viu o âmbito figurado da linguagem. Sim? Tranquilo? Aí eu vou dizer só uma coisa. No dia a dia a gente produz muito mais construções figurativas, né, se bobear, do que não figurativas. Tá? A gente produz uma série de construções figuradas no dia a dia. Muitas, um catatal, uma enxurrada. Tá? Claro que dando aula não. Né? Dando aula não tem como. Né? Quer dizer, até tem, né? Mas de modo geral não. Mas no dia a dia, batendo papo, falando besteira, essa coisa toda, a gente produz direto. Tá? Depois, função metalinguística. O que é a função metalinguística? Metalinguística, você já tem aqui a anotação do comportamento.
é uma espécie, eu costumo fazer uma tradução bem simplória disso aqui para você entender. É uma espécie de função autorreferencial. Como assim autorreferencial? A referencial não tem que informar? Não tem que informar sobre o que é determinada coisa? Não é assim? É. Né? Foi isso que a gente falou. A metalinguística, ela informa sobre a própria coisa. Ela passa informação sobre o próprio aspecto que está em questão. Por exemplo, seria o caso de você ter uma frase, um texto, falando da escrita, né? A escrita explicando o que é o ato de escrever. Né? A biologia explicando o que diz respeito à própria biologia. Né? Fazendo a referencialidade a ela mesma o tempo todo. Não dizendo só o que é, né? Mas dizendo, digamos assim, o próprio comportamento se é que dá para dizer, biologismo. Tá? Enfim, é isso que seria o caso. Tá? Nessa hora, o texto, tal como a gente estava falando, ele é autoinformativo, autodenotativo, ele explica, né, o tempo todo, pelo menos tenta, né, na maior parte dos momentos, explicar outras expressões do mesmo assunto, né, outras circunstâncias do mesmo assunto. Onde é que a gente encontra isso com muita frequência? A gente encontra isso, por exemplo, em verbete. O verbete ele tenta se esclarecer. Né? O que vem lá depois, no verbete, né, ora tem o caráter informativo, meramente informativo, ora autoinformativo. Né? Na maior parte dos casos, autoinformativo. Né? E isso tem a ver com o funcionamento metalinguístico. Tá? Quando você pega, por exemplo, uma gramática, né, uma gramática tem vários momentos de funcionamento da linguagem ali acontecendo. Tem hora que ela é só normativa. Né? Tem hora que ela só... Lembra do tipo de texto normativo? Lembra? Tem hora que ela só te diz como deve ser feito. Ela te dá a regra, te dá a lei. Né? Tem hora que ela só descreve. Quando ela só descreve, ela está no âmbito referencial. Ela está sendo só informativa. Tem hora que ela fala sobre si mesma. Né? O que é comportamento de confecção digamos assim, dos encaminhamentos, dos pensamentos, dos procedimentos de padronização gramatical normativa. Nessa hora, aí você encontra momentos de funcionamento metalinguístico. Tá claro isso? Tá? Sim? Tudo bem? Legal? Bom, e aí um exemplozinho rápido para a gente ter aqui um parâmetro já na nossa frente. O exemplo diz, escrever é algo que às vezes compete às duas mãos. Bom, aqui de fato você tem o escrever, né? O escrever sendo colocado como sempre algo que compete às mãos. Né? A princípio ninguém escreve sem dispor, por exemplo, das mãos. Né? A não ser quem não tem as mãos e tem lá a habilidade de escrever, né, com os pés. Tem gente que tem essa habilidade. Tem lá, né, os membros amputados, nasceu com alguma deficiência física, enfim. E por alguma razão aprendeu, alguma razão. Por essa razão aprendeu lá, em algum momento, né, a ter a habilidade de escrever com outras partes do corpo. Né, normalmente com os pés. Tá? Ou dá outro jeito, por aí vai. Sim? Então, isso aqui é, a princípio, um exemplo bem simplório do que seria a linguagem funcionando metalinguisticamente. Tá claro isso? Tá? Beleza? Bom, vimos aí a questão dos tipos de linguagem. Vamos tocar o barco. Vamos lá agora para a teoria da comunicação. Isso aqui também, para efeito de concurso público, tem visto aparecer muito pouco. Né? Mas se aparecer, é bom a gente dar uma refrescada na memória para não correr o risco de se atrapalhar com uma questão que, para começo de conversa, é bem simplória. Né? Isso aqui é um esquema que está aqui no quadro, que foi elaborado por estudiosos da linguagem da metade do século passado e, quiçá, um pouco antes. Tá? Isso aqui eles estavam tentando determinar quais são os elementos que compõem um processo comunicativo normal. Né? E como é que foi a distribuição, catalogação, inventariação desses componentes aqui no quadro. O que foi o registro mínimo, né, que eles notificaram e catalogaram e depois disso, durante longo tempo, rendeu um pano para a manga em termos de estudos teóricos. Aqui você tem, tal como eu falei, simplesmente a anotação dos elementos mínimos, sem grandes subtipos, sem nada, tá? Que participam de um evento comunicativo qualquer, tá? De um evento comunicativo qualquer, sumário, básico. Primeiro, o que é que participa, o que é que a gente encontra em um processo comunicativo qualquer? Né? Você tem, normalmente, um emissor. Né? Um emissor que a gente pode chamar de locutor, né? Que pode chamar de um eu. Você considerando, é claro, você sendo um interlocutor. Certo? Que é aquele que fala. Tá claro isso? Tá? Obviamente, você tem a contraparte, seja ela física, real, né? Seja ela você, uma outra pessoa, seja ela virtual. Né? Seja ela virtual no sentido de você lembrar, por exemplo, que quando o cara está lá falando na televisão, ele está pressupondo
que haja um telespectador para ele, ainda que ninguém ligue a televisão para assistir o programa. Mesma coisa um locutor de rádio, né? E assim vai, assim por diante. Eu aqui, por exemplo, a princípio, dando aula, não sei se tem aí alguém do outro lado assistindo, né? Claro, espero que tenha, né? E aí pressupõe que está falando com você, então pressupõe que você seja o meu destinatário, né? E tem que pressupor isso, eu pressuponho que você seja o meu interlocutor, né? Ainda que não seja um agente efetivo que possa tagarelar em fazer intervenções junto à minha explicação, né? Você está atuando simbolicamente como um interlocutor. Tá claro isso? Tá? Beleza? Até aí não tem mistério, né? Estamos falando do trivial, certo? Tranquilo? Obviamente, para eu me comunicar com você, eu tenho que ter o quê? Uma mensagem, né? Eu tenho que ter um texto, eu tenho que ter algo a dizer, né? A mensagem nada mais é do que, simploriamente, vamos anotar aqui como conteúdo, né? Qual é o conteúdo? Qual é a informação? Qual é, enfim, o texto que eu tenho a te dizer? Tá claro isso? Isso também é de se pressupor, porque, né, se eu não comunico nada para você, eu vou ficar aqui com cara de tacho o tempo todo. Apesar do que minha cara vai estar dizendo alguma coisa para você, não vai? Ainda que eu fique em silêncio. Tranquilo? Sim? Se eu ficar... eu vou estar aqui tentando me expressar de alguma maneira. Certo? É claro. E a gente tem que considerar isso, porque você tem pessoas com deficiência, né, de fala e auditiva. Né? Você tem os surdos mudos. Né? Então, aí eles se comunicam, não só lá pela linguagem de sinais, etc., né? Mas eles se comunicam, expressivamente a gente se comunica o tempo todo. Né? Então, pressupondo o processo comunicativo, verbal ou não, é isso que está sempre aqui em jogo. Está claro isso? Né? É claro, essa mensagem pode ser bem veiculada ou mal veiculada. Ela pode ser bem decodificada ou mal decodificada. Isso é outra história. Certo? Ela pode gerar um bom entendimento ou mau entendimento. E aí é outra novela, é outro aspecto a ser discutido, avaliado, se houver necessidade. Bom, ainda, isso tudo aqui, obviamente, acontece em cima de um contexto. O que é o contexto? O contexto é, vamos aqui simplificar, a situação em que cada processo comunicativo ocorre. Né? Quando eu falo de situação, você tem que considerar dois aspectos no mínimo. Né? No mínimo, tem muito mais. Mas dois aspectos. Quais são os aspectos? Tempo e espaço. Né? Em que aspecto você vai pensar? Né? Com relação aqui, você vai pensar exatamente tempo e espaço. Ó, por exemplo, o espaço que eu tenho aqui, comunicativo com vocês, é o espaço de uma videoaula. Né? Já exemplifiquei isso acho que em outras ocasiões, e vou voltar a tocar no assunto. Se eu tivesse como bater papo com cada um de vocês do outro lado, né, em várias outras situações, o espaço muda. Eu não vou ter o espaço da videoaula, né, nem esse tempo previsto para a videoaula. Né? Eu poderia estar batendo papo com você num botequim, no barzinho, num shopping, numa praça, tomando sorvete, sei lá o quê. Né? Ou discutindo o assunto, a gente quase caindo na porrada, esse negócio todo. Isso tudo faz com que a gente mude. Os assuntos mudam, né? As formas de a gente articular. Os nossos interlocutores mudam. Eu aqui, por exemplo, dando aula, eu falo com uma determinada expressividade, um determinado gestual, que certamente não é o mesmo quando eu estou na minha casa, quando eu estou diante de outro interlocutor. Tá claro isso? Sim, eu vou ter gestuais ou muito mais efetivos, ou bem menos efetivos, ou nenhum gestual. Certo? E tudo isso vai mudando. Eu falando com você, pressupondo que você seja, entre aspas, só um aluno, eu tenho comportamento. Se eu vou falar, né, essa mesma situação aqui com um advogado, é outra história. Se eu vou falar com um professor, é outra história. Se eu vou falar com um colega de trabalho, é outro tipo de comportamento. Isso é que vai configurando os nossos modos de atuação no processo comunicativo. E isso é que vai configurando aquilo que normalmente se chama de contexto. Né? E isso faz com que, repare, o comportamento dos interlocutores, tanto do locutor como do destinatário da mensagem, né, tenham participações e atuações para lá diferentes, o que vai fazer com que, às vezes, você tenha alterações, né, mais ou menos significativas na transferência desse conteúdo, dessa mensagem. A mensagem, quer dizer, o conteúdo por si só é o mesmo, mas a forma como você vai articulando, dependendo do seu destinatário, dependendo do seu interlocutor, vai mudando o tempo todo, e é natural que mude. Eu, por exemplo, né, se tivesse lá uma cambada de filhos, tivesse que falar desse assunto com meus filhos, seria um comportamento, com sobrinhos outros, né, e com parentes outros, e por aí vai. Tranquilo? Se eu vou falar com um senhor de idade, uma senhora, é outro comportamento, é outro tipo de articulação que a gente tem que provocar. Então, isso tudo vai configurando
né, o que é da situação, o que é o contexto. E toda mensagem está sempre presa ao contexto. Fora que ainda tem o seguinte, eu falando isso hoje para você, né, eu explico dessa maneira. Amanhã eu posso explicar de outra maneira. Daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, isso muda também. Né? Não só pelo fato de que podem vir outras informações agregadas, né, quer dizer, novas, a serem somatizadas a esse conteúdo, como simplesmente lá na frente, o meu modo de veicular esse texto, essa mensagem, naturalmente tende a mudar. Eu vou estar com uma linguagem de um senhor de 50, 60, 70 anos, seja lá quando venha eu lá rearticular isso aqui para alguém. Tá claro? Né? Se eu, por exemplo, se tivesse lá com meus 10 anos de idade, eu diria isso aqui de uma outra maneira. Né? Com 15 de outra, com 20 de outra. Né? Eu, por exemplo, estou com quanto? Estou com 103 anos já. Certo? Né? Tudo bem, você está vendo. Né? Eu tenho 103 anos, uma aparência de 197, né? E um corpinho de 234. Olha só. Bom, tá claro isso aqui, gente? Tranquilo? Legal? Bom, o canal e o código. Falta a gente aqui fazer a anotação sobre o canal e o código. O que é o canal, o que é o código? Vamos começar de baixo para cima até para administrar os espaços aqui. Começando pelo código. O que é o código? Sumariamente, o código é o recurso que a gente tem linguístico para expressar aquela mensagem. Né? Esse código pode ser verbal ou não verbal. Né? Pode ser verbal ou não verbal. Sim? Joia? Por quê? Porque você pode simplesmente transmitir por imagens a coisa, por gestos e etc. Né? Na verdade, aqui, nesse eixo, o que é que você tem como código a ser utilizado? Você tem os idiomas, né? Os idiomas ou as línguas. Né? A gente tem como código aqui, a princípio, o quê? Língua portuguesa brasileira. Né? A gente não usa o português de Portugal. Né? Não faz sentido usar o português de Portugal. Isso cabe aos portugueses. Certo? A gente não usa o português de Angola, a gente não usa o português de Moçambique, Guiné-Bissau e outros falares portugueses existentes. Certo? De outros países lusófonos. Tranquilo? Né? A gente não se expressa por meio do inglês, a gente não se expressa por língua de sinais, né? A gente não tem que recorrer ao uso do braille e tudo mais. A gente aqui tem uma utilização verbal, textual, né? Vocabular e por aí vai, enfim, de expressividades linguísticas as mais amplas. Né? A gente aqui não está trabalhando com imagem, com sinais. Eu não estou aqui te explicando tudo isso com plaquinhas cheias de códigos, né, por detrás de cada imagem, quer dizer, de códigos, de significações por trás de cada imagem aqui. Eu não estou explicando por meio de sinais e plaquinhas, etc. Tudo bem? Né? Ou caracterizações, ou caretas e tudo mais. Não estou aqui fazendo esse tipo de explicação. Então a gente está aqui no âmbito dos idiomas, das línguas, né? Aquilo que a gente chama de línguas. Né? Ainda você tem os códigos de modo geral, né? Códigos no sentido de símbolos, né? Símbolos, e ainda os gestos. Tá? E qualquer coisa do tipo. Certo? Tranquilo? É isso que diz respeito ao código. Canal. O que é o canal? O canal não é a questão da obturação, não. Né? Você está com cara, às vezes tem que fazer canal, né? O dente está lá prejudicado. Você não cuidou, tem que cuidar agora. Mano, bobagem falar isso. Claro que é bobagem. O canal. Qual é a história do canal, Caio? O canal é, na verdade, o meio onde tudo isso se articula, por onde isso se articula. Canal. Onde é que você pode pensar canal e como é que você pode pensar canal? Além do que eu já disse. Canal é o instrumento que você usa. Isso aqui pode ser veiculado, né, pelo modo televisivo. Né? Televisivo. Você pode ter isso aqui sendo veiculado pela imprensa escrita. Né? Imprensa escrita. Né? E coisas do tipo. Tem a imprensa não escrita, imprensa oral, né? Quando você pensa em veiculação radiofônica, certo? E por aí vai. E eu estou sem espaço para anotar mais. Mas já deu para ter uma ideia do que você tem que entender por esse esquema mínimo, básico, digamos assim, de toda relação contratual comunicativa. Porque, de certa forma, tem um contrato, quando você se propõe, né, a se comunicar com alguém de alguma maneira. Certo? Seja virtualmente ou seja presencialmente com alguém. Tranquilo? Na paz? Beleza? Então é isso aí. Bom, tocando o barco, vamos lá para variações linguísticas. Isso aqui
aparece muito raramente em prova, mas já apareceu. Né? Então vale a pena também fazermos a mínima consideração sobre isso aqui. Né? Porque quando apareceu, né, aliás, foi um caso inédito, né, obviamente, nunca tinha sido editado antes, muita gente ficou sem saber o que fazer com isso aqui. Né? E a situação aqui é das mais simplórias, das mais tranquilas. As nomenclaturas são feias, as nomenclaturas são esquisitas. Na época do colégio, né, pelo menos para quem já estudou aí, já tem para lá uns 10, 15 anos, né, já terminou o colégio lá de uns 10, 15 anos atrás, isso sequer entrava como conteúdo das escolas, que, na disciplina de português. Porque, de modo geral, o que se ensina com muito maior frequência é regra gramatical e tudo mais. Né? Alguns professores já partem mais para a história do texto, mas quando entra também na parte de texto, entra mais no exercício de leitura, compreensão do texto e tudo mais, né? Apreciar minimamente o contexto, não entra em classificações tipo essas que aqui a gente vai ter que mencionar e discriminar. Tá? Olha só, questões das variações linguístico-dialetais. Né? E o que está em jogo aqui? Simplesmente, nessas três nomenclaturas, nesses três tipos de variações linguísticas dialetais, as diatópicas, diafásicas e diastráticas, entram em cena quais são os grupos sociais ou os fatores sociais que estão em jogo em cada uma dessas nomenclaturas. Tá? Repare que todas as três nomenclaturas têm o prefixo dia. Sim? Sim. Cada uma delas tem o prefixo dia. Esse dia significa um através de ou por meio de. Tá? É um através de ou por meio de. É isso que está em jogo já de cara nas três nomenclaturas. E aqui você tem tópico, que vem a dar topo, né, que vem a dar lugar. Que vem a dar lugar. Depois, fase, que tem a ver com fases, inicialmente. Né, e aqui tem a ver com extrato social. Extrato social. Sim? Tá? Mas vamos lá anotar isso direitinho. O que são as variações linguísticas dialetais diatópicas? São aquelas que ocorrem em todo e qualquer idioma em função da localização dos falantes de cada idioma. Por exemplo, aqui no Brasil, você sabe que nós cariocas metropolitanos temos um determinado modo característico de falar. Né? Que aí, obviamente, a gente sintetiza tudo, simplifica tudo, em cima da história do sotaque característico do carioca. Né? Você, baiano aí, né, tem lá o seu sotaque baiano. Né? O paulista tem lá o seu sotaque, né? O mineiro, o capixaba, e assim vai. Né? A galera toda, o gaúcho, a galera toda Brasil afora. Certo? Isso é dado, sobretudo, em função das localizações. Ó, outra coisa, né? Dentro do próprio Rio de Janeiro, não é todo qualquer, né, fluminense que vai falar da mesma maneira. Né? Aquele que está lá no interiorzão do Rio de Janeiro, ele não fala igualzinho, com o mesmo conjunto vocabular, de gírias, etc., que falamos aqui, por exemplo, né, na parte metropolitana, sobretudo no centro do Rio de Janeiro. Não falamos. Né? Assim também o paulista da capital com relação ao paulista do interior, mineiro da capital, mineiro do interior. Né? E ainda, às vezes o cara está tão no interior que é muito mais fronteira com outro estado e tem, às vezes, mais características do outro estado do que propriamente do centro daquele estado em que, geograficamente, ele está inserido. Certo? Tranquilo? Até porque, considerando que o Brasil sofreu vários processos migratórios, você tem a interferência desses processos migratórios em cada canto desse país, em cada lugar. Né? Lá no sul, por exemplo, isso é muito evidente. São Paulo tem um maior galerão, uma misturada. Rio de Janeiro, veio a cambada dos portugueses para cá. Né? Tá todo mundo aqui, cambada no bom sentido. Né? Eu tenho ascendência portuguesa. Né? Cambada no sentido que veio maior galerão uma época. Né? Sim. Né? E todo mundo tem conhecimento dessa época. Tá? Certo? Então tudo isso interfere no modo de falar. Por exemplo, nosso chiado carioca aqui é proveniente do chiado lá da corte portuguesa. Se você reparar o português falando, ele chia o tempo todo. Essa característica ficou impregnada na fala dos cariocas. Né? Ficou impregnada. A gente chia, né? Vocês sacaneiam a gente que a gente chia, né? E a gente fica sendo sacaneado. Mas enfim, né? Na verdade, o que é que a gente tem que entender rapidinho, só para terminar essa conversa, acerca do que são os nossos dialetos, nossos, enfim, sotaques. Os nossos sotaques, eles são minimamente
decorrentes, pelo menos decorrentes, eles são ocorrências de registros do nosso ritmo e melodia de fala. Só isso. Só isso. O baiano tem lá o sotaque dele, não tem? Né? Vocês aí baianos, né? Os baianos, tem o sotaque de vocês. Isso é decorrente do ritmo e melodia que vocês empregam, né, ao fluxo de fala de vocês. Nós cariocas temos nossos, e assim sucessivamente. Né? Os paulistas, os deles, e tudo mais. Tem melhor e pior? Não tem ninguém melhor e pior. Certo? Não tem absolutamente ninguém melhor e pior. É tudo simplesmente modos característicos comportamentais, culturais, socioculturais, locativos de determinada região, de determinada comunidade. Acabou. Tá? Enfim, então, as variações linguísticas dialetais são variações, vamos simplificar, regionais, que, obviamente, estou botando aqui regionais, mas entenda regionais em todos os seus aspectos, né? Desde estados, comunidades, metrópole, interior, né? Sim, tudo isso vai interferir, tudo isso pode interferir, e, via de regra, interfere, tá? Depois, variações diafásicas, a gente botou ali simploriamente a história que fases tem a ver com fases. Isso aqui diz respeito a variações que ocorrem em nossas falas, né, já afetando a questão do sexo, né, que tem gente que vai tratar de gênero, né, aí você vai ter a diferença de falas entre homens e mulheres, e ainda variações de idade, de sexo e de faixa etária. Né? Certo? Ó, se você parar para prestar atenção 5 minutinhos que seja na praça de um shopping, numa praça qualquer aí onde você mora, né, quando tem mais gente, né, falando, fim de semana o pessoal se reúne, vai bater papo, etc. Né? E se você prestar atenção, e não é difícil fazer isso, né, nem mirabolante, você vai ver que os homens têm determinado tipo de discurso que as mulheres não têm. Né? As mulheres, por exemplo, na sua fala, né, tem sempre vocativos do tipo, menina, você não sabe o que aconteceu, menina, você não sabe o que eu comprei, né, que eu encontrei. Não tem esse negócio? Fulano, né? Homens não fazem, fulano, não vão fazer isso, né? A não ser que eles estejam querendo fazer o processo migratório. Não é isso? Entendeu, né? Mas não tem esse comportamento. Né? O homem chega para o outro e fala assim, ô, desgraçado, né? Vai falar outra coisa, solta uma cambada de palavrão, e o outro fala, ô, aí solta outra cambada de palavrão, e todo mundo se entende, fica feliz. Né? Vai uma mulher xingar a outra assim do nada, não vai acontecer. Né? Algumas já estão tentando partir para esse lance, mas não rola, não rola. Quando uma das costas para a outra tem briga, né? Tem fofoca, tem intriga, né? Tem, enfim, protesto, tem dano moral acontecendo, enfim, tem um monte de coisa. Mas, enfim, são características das falas. Né? E ainda se soma a isso, quer dizer, das falas de sexo, né, de cada um, e ainda isso sofre interferência o tempo todo de acordo com a nossa faixa etária. Eu aqui falando com a idade que tenho, já falei para vocês, tenho 97 anos, foi 97? Acho que sim, esqueci. Tô gagá. Olha só, eu tenho uma determinada característica de fala que certamente não é a que eu tive quando eu tive 15 anos. Né? Não vai ser quando eu tiver lá, é claro que eu não tenho 93, né? Quando eu tiver 70. Não vai ser a mesma. Isso tudo vai se modificando automaticamente em função do nosso contexto sócio-histórico-cultural. Onde a gente vive, onde a gente está inserido, com quem a gente conversa e tudo mais. Vão os comportamentos aí se modificando. E aí a gente tem essas variações linguístico-dialetais, que são as variações do nosso, digamos assim, texto, seja oral, seja escrito. Tá? E depois as variações diastráticas. São variações que acontecem também dentro do eixo econômico, né, da diferença de classes. Variações decorrentes dos posicionamentos socioeconômicos. Isso.
Muito bom. Fico feliz. Socioeconômicos. Aliás, mudar a grafia disso? Vamos lá. Tudo bem? Sim? Tranquilo? Deu zique. Olha aqui. Voltando. Aqui, quando você tem variações de classe social, né? Aqui, se você quiser botar assim, variações de classe social, para simplificar a história, você sabe que de acordo com a classe social em que você esteja inserido, você vai ter determinados hábitos de fala. Né? Independente, às vezes, de uma mudança legítima da sua classe social, né? Se você é classe E, né? Ou se você é classe D, classe C, classe B, classe A, não interessa, né? Você, quando se vê localizado dentro de um contexto que pertence a de uma outra classe social, você muda já minimamente, pelo menos toma alguns cuidados com relação ao seu comportamento habitual de fala, né? De produção de texto. Você, por exemplo, quando você, né? Vamos botar aí, uma parte da população classe C. Quando a gente vai numa festa chique, que a gente acha que é chique, que é classe A, né? Assim, né? E tudo mais, tem gente que pensa que é a classe A, né? Fantástica, extraordinária. Ficou esquisito. Né? Quando a gente se insere nesse contexto, a gente é mais reservado, né? Pelo menos deveria ser, né? A gente é mais reservado, mais comedido, né? Mais sereno, fala mais manso, né? Não exalta a voz, não vai dar gargalhadão, né? Não é assim o protocolo, não é assim a regra de etiqueta. Tem as etiquetas para cada classe, não tem? E é isso que está em jogo aqui. A gente muda, a gente varia, né? Isso já quando eventualmente a gente muda de classe. Imagina, é claro, né? Você passando a uma outra classe mesmo, que você tem outros comportamentos ambientais, linguístico-ambientais acontecendo, né? Socioambientais acontecendo. Você muda, né? a sua projeção textual, a sua confecção textual. Inevitavelmente muda. Né? Tem gente que muda, mas faz questão, por exemplo, de manter, digamos assim, os pés nas suas raízes. Né? Então, ascende financeiramente, ascende economicamente, mas continua com o mesmo linguajar. Um exemplo, né, para lá desconhecido disso, é o Lula. Né? O Lula, há muito tempo, ele já não é lá o pobretão que nasceu nos cafundó do sertão. Há muito tempo. Mas como é que é a fala do Lula? Também já não é mais aquela fala de operário, mas ainda tem muitos traços que o deixam próximos de classes mais populares, não a classe social que ele está inserido. Ou você acha que o Lula é classe D, classe C? Não, não é há muito tempo. Né? E todo mundo sabe disso. Certo? Não tem nenhum mistério isso aqui, nenhuma novidade o que eu estou falando. Tudo bem? Então são esses aspectos aqui que interferem, aliás, todos eles simultaneamente interferem nas nossas produções textuais. Todas elas vão configurar variações dependendo da ocasião, dependendo do momento, dependendo de onde esteja, dependendo da classe em que a gente se localiza, faixa etária, sexo e tudo mais. Tá claro? É só isso aí que a gente tinha que ver. Valeu? Então tá.